dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alex Ramua, também conhecido como Alex Maia. Sou professor de matemática da Rede AZ e hoje nós estamos aqui para aprender como estudar matemática. Veja, primeiro problema que a gente tem que lembrar na prova do Enem é o tempo. Sem o tempo, a coisa já está toda destruída, né? Lembrando que no segundo dia de prova nós temos 5 horas para fazer ciências da natureza e matemática. Dá tempo? Não. Só se você aprender que algumas você vai ter que pular e outras você vai ter que ser rato. Eu já vou te mostrar como isso funciona. Vamos lá. Primeiro, o que você precisa para se dar bem numa prova de matemática? A gente chama de SERAI, que é o saber, o exercitar, o raciocinar, o abstrair e o improvisar. Vou repetir. Saber, o exercitar, o raciocinar, o abstrair e o improvisar. Se liga que a gente vai neles. O que é o saber? Saber talvez seja o mais chato, mas talvez seja o mais poderoso, né? Que é você aprender um conjunto de fórmulas, propriedades, teoremas, né? Sobre todos os assuntos que vão cair na prova de matemática, de PA, saber todas as fórmulas, PG, função do primeiro grau, função do segundo grau, enfim. Essa é a parte mais chata, adquirir o conhecimento teórico da matéria. A segunda, que é muito importante, sem ela também você não consegue, né? É o exercitar. Não adianta você saber, por exemplo, numa PA, por exemplo, aqui um exemplo bobo de PA. Exemplo de PA. Só tem 3 coisas que você precisa saber numa PA. Primeira, o que é uma PA? É uma sequência numérica onde, à medida que você vai andando, você sempre soma um número. Esse número é chamado de razão. Segundo, a fórmula do termo geral. Olha aqui, ó. Primeiro. Segundo, termo geral, que normalmente para a gente é o último termo. É o A1 mais o N menos 1 vezes R. Terceira, a fórmula da soma. O primeiro somado com o último vezes a quantidade sobre 2. Agora é óbvio que saber a fórmula, saber ter o conteúdo não basta. Por exemplo, quando eu coloco uma sequência assim, 2, 5, 8 e 11, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que o A1 é o primeiro termo, é 2. Eu quero que você saiba que o AN é o último termo, é 11. Eu quero que você saiba que o R, que é o número que eu estou somando para virar PA, ele além de ser, tem que ser o mesmo número, ele vale 3. E o número de termos nessa PA aqui é 4. Então não adianta eu olhar para uma fórmula se eu não sei quem é quem. Essa é a dica, né? Então saber o exercitar está aqui dentro do conjunto de teorias que você vai ter que aprender e treinar muito para fazer milhões de exercícios, tá? O terceiro é raciocinar. O que é o raciocinar? Às vezes você tem que saber qual caminho tomar. Por exemplo, no exercício de função do primeiro grau que caiu no Enem, teve um que tinha uma parábola e uma reta. Aí ele perguntava, o que eu tenho que fazer com o coeficiente angular para que essa reta passe pelo ponto mais alto da parábola? Por aqui, ó. Então a reta tinha que fazer isso. Olha o problema. Olha o problema. Primeiro eu tinha que saber o que era coeficiente angular. Aí tá no saber. Depois o exercitar. Já tinha que ter treinado vários exercícios disso. O raciocinar é qual caminho que eu vou usar. Porque coeficiente angular, toda função do primeiro grau é y igual a x mais b, coeficiente angular é esse cara. Como é que eu calculo esse cara? Aí você tem que escolher o caminho. Ou é tangente do ângulo, ou é variação do y sobre a variação do x. E como é que eu escolho o caminho? Pelos dados que ele me deu. Se ele me deu ângulo, eu venho para cá. Se ele me deu pontos, eu venho para cá. Então esse deslocamento, é claro que esse ângulo é θ1 e daqui para cá o ângulo é θ2, você tem que aumentar o coeficiente angular. A resposta era aumentar, mas aumentar em quanto? Aí você tem que calcular o primeiro, calcular o segundo e ver o aumento, beleza? Agora, por incrível que pareça, a maioria dos alunos que vão para a prova só vão sabendo esses 3. Saber, exercitar e raciocinar. E o que a gente está aqui para falar o quê? Para falar que a gente pode, não só com isso, se dar muito bem dominando esses 2 últimos métodos, que nós chamamos de projeto mendigo ou rataria. É isso, tá? Então, já que o conhecimento já está adquirido, eu peguei um exemplo de uma questão do Enem que mostra bem isso, olha lá.
ele apresenta 6 quadrados e coloca reticências para dizer que tem muito mais. Primeiro quadrado tem lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6, vai embora. E ele pergunta, qual é a diferença entre duas áreas consecutivas? A primeira área é 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. No enésimo quadrado a área é N. No enésimo menos 1, que é o anterior, a área é A, N menos 1. E aí? Qual a diferença dessas áreas? Questão literal. Não tem número. Então nessa hora tu joga sujo. Nessa hora tu chama o rato e desperta o mendigo. Sou péssimo desenhando rato, mas eu adoro desenhar. Seguinte, ele não falou? Não, quem é N? Então eu vou escolher um. Eu vou escolher o sexto quadrado. Se eu escolho o sexto quadrado, o A6, tem que lembrar que a área do quadrado é L ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 36. E eu vou pegar o anterior, 5. Quem é o A5? 5 ao quadrado é 25. Então, a diferença entre eles, diferença que é a pergunta, dá 11. Então, o que você acabou de descobrir na rataria? Que se você botar o N valendo 6, a resposta vai ter que dar 11. Aí é só testar, né? Na letra A, se eu botar o N valendo 6, 2 vezes 6, 12, menos 1 dá 11. Opa, já marco? Não, vai nos outros. Na letra B, 2 vezes 6, 12, mais 1 dá 13. Bem, essa não é, porque tem que servir para qualquer quadrado. Na letra C dá negativo, né? Dá menos 12 mais 1 dá menos 11. Não. Na letra D, N menos 1 ao quadrado. 6 menos 1 é 5. Ao quadrado é 25. Também não é. Isso é rataria. Você jogou sujo, você tirou esse valor da sua mente. E na letra E, 6 ao quadrado menos 1, 36 menos 1, 35. Show? Então, rataria é isso, é uma arte. São esses dois últimos tópicos, o abstrair e o improvisar. O abstrair é isso, sai da caixa. Pense em escolher um valor e fazer a conta. Mas o improvisar é o que mais me fascina de todos. De todos. Vamos deixá-lo como último aqui, ó. Segura. O improvisar, eu vou colocar um outro exemplo aqui que vai nos retratar o seguinte. Era um exercício da nossa antiga Universidade Federal Fluminense, da UF, mas que poderia ser a cara do Enem de hoje tranquilamente. E por que eu escolhi? Olha só. O exercício dizia assim. Então, exemplo. Ele apresentava uma pirâmide de base quadrada. A base, se é quadrada, se ela é regular e é uma pirâmide, né? O centro dela estava alinhado exatamente com o centro, com o vértice da pirâmide, né? E quando você ligava, você criava 4 triângulos isósceles. Ponto. O exercício me dava a informação que a altura da pirâmide era 137. E me dava a informação que a altura de um desses triângulos era 179. Perguntava qual era a área da base. Me parece muito rápido o exercício. Fala, peraí, Alex, isso eu não vou nem precisar roubar. O exercício está gritando para você fechar um triângulo retângulo aqui. Aliás, dica para geometria espacial. Procure triângulos retângulos que ele vai te salvar. Está gritando. Então, qual era a ideia? Você vai usar o teorema de Pitágoras. 137 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 179 ao quadrado. Acho x. Como aqui está no meio, eu vou dobrar. Vou achar o lado 2x. E como eu quero saber a área da base, eu vou pegar o 2x e elevar ao quadrado. Acabou. Motivos que te levam a crer que vai dar problema. As opções. Opção A, 13.270. Opção B, 20.542. C, 39.414. D, 53.088. E E, 79.666. Satanás! Aí nessa hora você fala, e agora? Porque isso aqui é mole, Alex. Eu vou fazer isso aqui, vou repetir. Acho x, jogo aqui, dobro, depois elevo ao quadrado. O problema são os números muito grandes. Não dá para fazer isso em 3 minutos. Então vou te mostrar como você acerta o exercício desse em segundos. Segura a rataria. Olha, sem fazer nenhuma conta. X ao quadrado é 179 ao quadrado menos 137 ao quadrado. Acabou. Ué, acabou? Ué, não. Qual é a resposta, Alex? Calma. A área da base, você me disse que era 2x ao quadrado, que dá 4x2. E por que eu fiz isso? Porque o x2 já está calculado.
Você não precisa subtrair, tirar a raiz, dobrar e depois jogar aqui. Você vai pegar o x2 do jeito que ele está e jogar aqui. Então a área da base vai ser 4 vezes, o x2 é 179 ao quadrado menos 137 ao quadrado. Mas o melhor vem agora, não tem conta não. 179 ao quadrado é 179 vezes 179, tá ok, produção? E aí esse número, essa conta maldita, 9 vezes 9 termina em 1. Então eu não sei quanto é que dá isso, mas sei que termina em 1. 137 ao quadrado, pelo mesmo motivo, 7 vezes 7, é 49, termina em 9. Então essa conta maldita vai ser 4 vezes um número que termina em 1, menos um número que termina em 9. E aí vem melhor, um número que termina em 1 menos um número que termina em 9. Quando eu subtraio, eu pego emprestado, fica 11 menos 9, termina em 2. E quando eu descubro que esse número termina em 2, a área da base é 4 vezes um número que termina em 2. 4 vezes um número que termina em 2 dá um número que termina em 8. Qual é a única opção que termina em 8? 53.088. Show! É óbvio que você pode fazer pela pior maneira, mas jogue sujo. Lembra, saber, exercitar, raciocinar, abstrair e improvisar. Jogue sujo, o Enem tá aí. Foi? Um beijo, daqui a pouco a gente se vê. Fui!